Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria, Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha. Porque quem compartilha também evangeliza. Seja você esse instrumento de Deus a levar essa palavra de Deus, esse vídeo que é informação de Deus, para que os nossos irmãos possam também crescer na fé, crescer na compreensão, crescer naquilo que nos aproxima de Deus, consequentemente da salvação da nossa alma. Seja você esse apóstolo de Jesus Cristo. Vamos estar falando hoje sobre o seguinte tema: católico pode ter armas de fogo? Vamos estar falando sobre a legítima defesa. O que a igreja fala sobre se defender? Até em que ponto podemos entender o que é defender? Nós devemos aceitar tudo? Tudo convém? Vamos estar olhando hoje essa reflexão para a nossa edificação espiritual. Você que está na sua casa, está aí próximo da sua Bíblia, pega a sua Bíblia e abre Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: já sabei, meu diletíssimo irmão, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, beije a Sagrada Escritura e vamos estar dando início. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, o que a igreja fala sobre legítima defesa? Primeiro vou usar aqui o Código Penal, o que a justiça fala sobre isso. Entende-se por legítima defesa a quem usou moderadamente os meios necessários, repele a injustiça, justa agressão atual ou eminente ao direito do seu ou de outrem. Decreto da Lei 2848/1940, Código Penal. Então aqui está o ensinamento da justiça terrena, a justiça dos homens. Vamos estar hoje compreendendo melhor o que fala a justiça divina. O catecismo da Igreja Católica, vamos aí o ensinamento da Igreja para tratar do assunto antes da reflexão. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2263, portanto 2263, fala assim: a legítima defesa das pessoas e da sociedade não é uma exceção e proibição de matar o inocente, o que constitui homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar duplo efeito. Uma é a conservação da própria vida. Outra é a morte do agressor. Só se quer o primeiro e o outro não. Então, vamos entender aqui o que é que o catecismo está nos orientando de acordo com isso. Então, ele está falando aqui: a legítima defesa das pessoas, da sociedade, não é uma proibição de matar, né? Você, por exemplo, aqui vou usar um exemplo para que possa ser mais compreensível. Deus livre que Nossa Senhora cubra a tua casa com manto sagrado e que nunca te aconteça isso. Mas você vai ser roubado, vai ser zelado, vai ser prejudicado na sua casa. O homem, o marido, o pai, ele tem a missão, ele tem a obrigação, ele tem o dever de proteger a sua família. Se ele entendendo que aquele ato coloca a vida pela qual
ele é responsável a cuidar em perigo. Se ele tira a vida daquele agressor, ele não está em pecado grave. E isso se aplica à legítima defesa. Você é responsável pelos da sua casa. Você é responsável pela sua família. Volto a dizer, é importante destacar que se o agressor vê se a pessoa está ali colocando em risco, você não está incerto de defender a sua casa, de proteger a sua casa. Podemos entender também por legítima defesa. Um filho seu, ele entra no colégio. Lá no colégio, ele está sendo agredido pelos amigos do colégio. Por sermos cristãos, por sermos católicos, por sermos temente buscando a Deus, você não tem necessidade de ser saco de pancada. Se uma ou duas, ou aquelas crianças querem lhe bater, vão lhe agredir, você pode se defender. Você tem de se defender. Você não é o autor que iniciou aquela briga. O catecismo, ele vai ao longo, ele vai explicando. Ora, claro, quinto mandamento da lei de Deus diz para não matar. 1 João, capítulo 3, versículo 15 diz: quem odeia seu irmão é um assassino e no céu não entra nenhum assassino. Por isso, o catecismo da Igreja Católica e o ensinamento da Igreja vai nos deixar claro que quando dentro desse assunto que nós tratamos aqui, quando há uma ação justa, quando há uma necessidade que justifique aquela defesa, uma necessidade que justifique aquele ato, uma necessidade que justifique aquela defesa, né? Então o catecismo continua. A ação de defender-se pode acarretar duplo efeito, ou seja, a ação de você se defender pode acarretar duplo efeito. E aqui continua. Espera aí, um minutinho só. Uma é a conservação da própria vida. Você tem o direito, você tem a liberdade de conservar a sua vida, de se defender, de não dar a opção ao agressor de lhe zelar, de lhe prejudicar. E é bom lembrar que a defesa é algo da nossa natureza pessoal. Todo ser humano em si, ele tem na natureza humana, num comportamento humano. Isso aqui sem mencionar a justiça humana e sem mencionar o ensinamento da igreja. O natural do humano é se defender. Deus permitiu isso na criação até mesmo dos animais. Notamos, por exemplo, a abelha e o maribondo, ele carrega consigo uma ferroada. Para quê? Para se defender. Notamos a serpente, ela carrega o quê? O veneno na boca. Para quê? Para se defender. Notamos o casco duro da tartaruga. Para quê? Para se defender, para se guardar, para se proteger. Notamos também o dente do cachorro que morde, ali é um ato para se defender. Todo ser irracional criado por Deus, que são os animais, quando colocado em risco, quando se sente ameaçado, ele se defende. Uma cobra, quando ela está se sentindo ameaçada, ela faz o quê? Ela pica a pessoa, ela solta seu veneno. Das coisas, da criação de Deus sobre os animais irracionais, ele tem aquela defesa pessoal e particular. Nós que somos racionais, criados por Deus, também temos. Quando se sentimos ameaçados em zelar nossa vida, você tem o direito de se defender. Você tem o direito de se guardar. O catecismo diz: o amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. É legítimo, portanto, fazer respeitar seu próprio direito à vida. Ou seja, é legítimo que a pessoa tenha que respeitar a sua vida. Tenha que respeitar, porque Deus que lhe deu a vida, o próprio Deus é que tem que tirar. Mas se o agressor ele tenta tirar a sua vida, você tem a obrigação, você tem a liberdade de não aceitar que tire a sua vida.
Quem defende sua vida não é culpável. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Então aqui conclui o que o catecismo fala. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. É legítimo, portanto, fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Ou seja, quem defende sua vida quem defende sua vida está cumprindo sua natureza humana em defender sua vida. É algo natural do ser humano se defender. Se você vê que sua vida está em risco por aquele que tenta tirar sua vida, o catecismo fala, mesmo se você for obrigado a matar essa pessoa, você não se encontra em pecado. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2263. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2264, vai falar disso. Continua. Se alguém para defender usar de violência mais do que o necessário, será ilícito. Observe. Se alguém para se defender, ou seja, vamos recapitular o vídeo, né? Para que o vídeo fique mais compreensível. Se você, para se defender, necessitar usar a força, você use a força. Aqui não estou dizendo que todas as pessoas que atentar contra você, você pode matar aquela pessoa, que se você matar aquela pessoa não é pecado. Não é isso que eu estou falando. Acompanhe todo o vídeo para ter uma noção do que se fala. Se uma pessoa atenta contra você, você tem o direito de defesa. Quando nesse ato, se a pessoa tenta tirar a sua vida e você vendo que não tem outro meio, porque se você tiver como fugir, você foge. Se aquela tentativa de lhe prejudicar não ameaça a sua vida, você também não precisa ameaçar a vida da pessoa. Mas se você sentir encurralado, essa expressão, se você comete o ato, é justificável. Se alguém para defender sua vida usa de violência mais do que o necessário, será lícito. Ou seja, se você quiser se defender da pessoa, se alguém para se defender usa de violência mais do que o necessário, ou seja, você seja mais violento do que aquilo que era necessário, talvez a pessoa use de mais agressividade, talvez a pessoa haja de mais agressão. O catecismo fala mais do que o necessário. Então isso era ilícito, mas se a violência for repelida com medida, será lícito. Ou seja, nessa situação é preciso que a pessoa tenha total discernimento do que fazer. E nessa situação precisamos do Espírito Santo para tomar a decisão certa, como precisamos para todas as situações. Obviamente que quanto mais pudermos evitar todo e qualquer tipo de agressão, todo e qualquer tipo de mal, pedimos a Deus que sempre nos livre. Porque não é o intuito do vídeo não é te incentivar a agredir, a matar todo tipo de pessoa que se opõe contra você. Não é esse o sentido do vídeo. O sentido do vídeo você pega melhor segundo o catecismo. Por isso que eu estou lendo o catecismo. Portanto, se a pessoa ela tiver uma necessidade de se defender, encurralada, que se defenda. Então, mas desse meio de defesa será avaliado prontamente por Deus, se houve a necessidade daquela defesa ou não, e a gravidade daquela defesa. Porque há também situações em que, por exemplo, uma pessoa vai tentar agredir alguém que é mais forte que ela. Aqui está um bom exemplo. Uma pessoa vai tentar fazer o mal com alguém que é maior que ela. Aquela pessoa, ela desarma com facilidade o agressor. Então, se você usar mais do que o necessário para punir aquele que te prejudica, isso também será avaliado. Não é porque o cara tentou lhe agredir que você, sendo maior, estando mais bem armado, vai matar a pessoa de qualquer jeito. Não é esse o sentido do vídeo. Porque precisamos de discernimento. Porque as pessoas às vezes pegam um vídeo, cortam um pedaço e deixam o outro. Não, o vídeo completo
ela traz para a gente uma compreensão completa. Veja o que o catecismo fala. Não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes de dar de outro, será obrigado a cuidar da própria vida. Então, nós somos obrigados a cuidar de nossa vida. Mesmo que isso seja... Para você cuidar, se você chegar à necessidade do mais grave, que é tirar a vida do outro, é porque você estava em estado mais grave e encurralado, sem outro tipo de opção. Entre a vida daquele que está tentando a te matar e a vida daquele que se está na postura de inocente, a vida daquele que está inocente é mais valiosa. Claro que aqui não estamos avaliando a vida de quem é a vida de quem, mas a postura do inocente que está sendo zelado, ele tem a liberdade de protegê-la, tanto de uma causa natural que Deus colocou na nossa natureza, quanto pelo próprio ensinamento do catecismo que nos orienta. Você pode se defender, a depender cada situação em que a gente vai se encontrando, nós vamos vendo a gravidade das medidas que vamos precisar tomar para cada tipo de situação. Cada tipo de situação, um tipo de medida a tomar, um tipo de decisão a ser tomada, um tipo de executar essa decisão para cada tipo de ato. Há situações que você não vai precisar de nada, há situação que você vai precisar entrar no extremo e há situação que você vai poder evitar. Tudo isso só vai entrar em rigor quando você se sentir ameaçado, quando você se sentir zelado, quando a sua vida está para ser expirada, dependendo de cada situação, com a graça de Deus, para que a gente possa tomar as decisões mais necessárias possível. Lembrando que, segundo tudo isso, vamos sempre colocar aqui, o quinto mandamento da lei de Deus é não matar. Quando você parte do lugar que você está para ir tirar a vida do próximo, né? Aqui não estou colocando também a questão de vingança. A vingança do cristão de São João Bosco é orar por elas. Então, assim, não misturar as coisas. Não misturar as coisas. O vídeo é um exemplo. Por exemplo, um agressor entra na tua casa, vai roubar a sua casa, vai prejudicar a sua família, você sente a vida sua e da sua família em ameaça, você tem a liberdade de tirar a vida daquela pessoa, se aquela pessoa pôr a sua e a de sua família em risco. Se caso ocorrer esse incidente, que de toda ação a morte sempre é para o cristão uma coisa depressível, uma coisa desagradável, uma coisa que desagrada a Deus, porque o autor da vida é Deus, somente Deus pode tirar. Mas sua defesa, sua família em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Sua defesa da sua família em primeiro lugar. A legítima defesa, além de um direito, pode antes ser um dever grave. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2265. A legítima defesa, além de um direito, pode ser um dever grave para aqueles que é responsável pela vida dos outros. Ou seja, foi o que eu expliquei até aqui. O catecismo confirma. A legítima defesa, além de um direito, pode ser antes um dever grave para aquele que é responsável pela vida do outro. Foi o exemplo que eu citei do pai de família. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar o outro. Ou seja, para preservar a vida de um, você tem a liberdade de impossibilitar aquele agressor de prejudicar a vida de mais pessoas. A este título, os legítimos detentores de autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil, pela qual são responsáveis. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2265. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2266, diz assim: corresponde uma exigência de tutela do bem comum o esforço do Estado destinado a conter a difusão de comportamento lesivo aos direitos humanos, as regras fundamentais de convivência civil. O catecismo continua dizendo: a legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade do delito. A pena
tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pelo culpado. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, tem o valor da expiação. Assim, a pena, além de defender a ordem pública e de tutelar a segurança das pessoas, tem um objetivo medicinal. Da medida do possível, deve contribuir com a correção do culpado. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2267. Eu vou precisar ser um pouco mais... E vocês vão, se vocês têm a liberdade de procurar um catecismo e pegar mais detalhadamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou só lendo para finalizar. Catecismo 2267 diz: o ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade do culpado, recurso à pena de morte, se essa for a única pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Ou seja, pena de morte só se não tiver outro meio para punir aquele culpado. Se houver outro meio que não for tirar a vida, a igreja vai ser sempre a favor da vida. Que esse vídeo fique claro. A igreja, o cristão, sempre é a favor da vida. Cristão não fica feliz por morte de ninguém. Pode ser ladrão, pode ser o que ele for. Você peca quando se alegra quando um ladrão morre, quando um estrupador morre. Jean, a morte dele não foi boa para a sociedade. A morte dele foi uma consequência da escolha que ele fez, e Deus julgará o que é melhor para aquela alma. Provavelmente, naquele estado, há condenação. Nenhum católico se alegra pela condenação do outro. A vida do cristão é essa aí. Não estamos apoiando o que ele fez, nem estamos felizes com o destino que a pessoa merece. Cristão não fica feliz com morte de cristão. Cristão é sempre a favor da vida. Porém, o catecismo hoje e o ensinamento da igreja nos deixa claro: cada situação exige de nós um discernimento. Cada situação exige de nós uma postura, onde sempre vamos precisar clamar o Espírito Santo, a misericórdia de Deus, para que naquele momento tenha a decisão adequada, conforme a graça de Deus. Legítima defesa. Em caso mais grave e mais radical, se você, pela proteção de alguém ou a sua própria vida, se for necessário, a vida do outro, não a sua. Porque a outra pessoa que partiu em agressão a ti, a outra pessoa que veio determinado a tirar a tua vida, a outra pessoa que veio zelar com sua vida, com sua família, com seu meio. Nesse aspecto, a outra pessoa está errada. A decisão dela é te prejudicar e você não simplesmente tem que aceitar de braço aberto que somos cristãos. Não, você é livre para se defender. Porém, esse tipo de defesa, ela será avaliado de acordo com as necessidades. Se você agiu de maneira justa, numa situação que era necessário aquele tipo de comportamento, é justificável pela igreja. Se não houvesse necessidade da sua agressão ser superior à do agressor que queria teu mal, se você exagerar, essa é a palavra mais adequada, se você exagerar, também será levada aí em consideração. Que a gente possa estar sempre em Deus para tomar as melhores decisões possíveis. E no mais, que o Espírito Santo e a Virgem Maria Imaculada sempre nos livre dessa hora, sempre nos livre desse mal. Que a Virgem Maria possa proteger todas as casas e todas as famílias. E que a Virgem Maria também possa ajudar que essas pessoas com esse tipo de comportamento recebam de Deus a graça de se converter. Para o próximo, não desejamos a morte. Para o próximo, desejando uma conversão, a mudança de vida para alcançar a salvação eterna. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com mais alguém. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.